Olá, sou Leila Lemos, assistente geral das vocações do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo, movimento de evangelização. E aqui nos encontramos mais uma vez no canal DJC Brasil. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja muito bem-vinda, minha irmã. E hoje nós iniciamos esse nosso encontro proclamando com alegria que Cristo ressuscitou. Estamos na oitava da Páscoa e podemos proclamar que ele vive e está no meio de nós. E para você, meu irmão, que agora já está aqui unido conosco, ou você que posteriormente vai escutar quando acessar o nosso canal, uma santa e abençoada Páscoa. Cristo venceu. Nós vamos vencer também esses tempos difíceis, porque Deus é Deus. O túmulo está aberto. A graça nos alcançou. A vida venceu a morte. A luz venceu as trevas. E que alegria! Temos a certeza de que Cristo está conosco. E eu convido a você que já está conosco, a convidar os seus amigos a se unirem conosco para conversarmos sobre vocação. Enquanto isso, deixa aí o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, vem fazer parte desta família. E hoje nós vamos partilhar a alegria desse chamado de Deus. Esse Deus que nos chama, que nos convida a sermos santos como Ele é santo. Nós vimos que ao tratarmos de vocação, quando falamos de vocação, a gente já entende que se trata de um chamado. Alguém chama, alguém é chamado. Há uma ligação íntima entre aquele que chama e aquele que é chamado. E a nossa primeira vocação é o chamado à santidade. Sim, nós somos chamados à santidade, todos sem exceção. Todo cristão batizado tem por primeira vocação, tem por primeiro chamado a santidade. A palavra de Deus lá em Efésios fala o seguinte: Bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual no céu. Em Cristo, ele nos escolheu em Cristo antes de criar o mundo, para que sejamos santos e sem defeitos diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, conforme a benevolência de sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça que ele derramou abundantemente sobre nós por meio de seu Filho querido. Que graça, né? Deus já nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele que queria ter muitos filhos, nos predestinou a sermos seus filhos adotivos em Jesus Cristo, como somos agraciados. Por meio de Jesus, meus irmãos, nós nos tornamos filhos de Deus. E ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis debaixo do seu olhar, no seu amor. E uma vez que nós somos filhos, somos também herdeiros desta graça. E Cristo é santo. E se Cristo é santo, nós somos chamados também a sermos santos. Nós somos chamados a esta santidade. Na grande vocação cristã, este é o chamado de Deus dirigido a todos nós. Sede santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus, meus irmãos, é a nossa santificação. E esse desejo é dirigido aos religiosos, aos padres, aos leigos, aos vocacionados. Todos são chamados, antes de tudo, à santidade. Não é só o padre, não é só o religioso, não é só quem vive na igreja, não é só que tem vida consagrada, a freira, que é chamada a essa santidade, não. Todos nós, cristãos batizados, que recebemos o Espírito Santo, nós somos chamados a viver santamente, a vivermos na graça de Deus. Mas, afinal, o que é santidade? O que é ser santo? Ser santo não é ser perfeito. Se fôssemos perfeitos, nem era preciso buscar a santidade,
pois já seríamos santos de fato. Os grandes santos nos ensinam que viver reconciliados com nossa humanidade é fundamental para quem se propõe a buscar a santidade. Grande exemplo, dentre outros, é São Francisco de Assis, que se reconciliou com seu lado humano com o mistério da morte, a tal ponto de chamá-la de Irmã Morte. Santa Teresinha do Menino Jesus trilhou seu caminho de santidade na obediência. E tantos outros santos que venceram a sua humanidade, que venceram seus defeitos, que lutaram, que tiveram fortes lutas, mas desejaram profundamente ser santo. E ser santo não é viver uma vida fechada, enclausurada, sem pensar que não vai ter problemas. Não é isso. Ser santo é lutar, é enfrentar, é buscar na intimidade com Deus, superar todas essas dificuldades para alcançar o desejo de Deus para as nossas vidas. Santidade é ter a face de Cristo, as atitudes, o temperamento, os desejos dele. Santidade é a presença de Jesus em nossa vida. O Senhor não deve ser apenas imitado como uma pessoa histórica. A santidade parte de Deus e só podemos ser santos nele. Cristo não é só para ser imitado pelo que ele viveu, não. Cristo também teve as suas lutas. Grande prova, ele é santo sem defeito. Ele veio se juntar a nós, veio para o nosso meio, mas foi santo desde sempre, foi obediente, mas ele teve as suas lutas. Ele sabe das nossas lutas, ele sabe do egoísmo do mundo, é tanto que ele nos consagrou ao Pai para que nenhum de nós se perdessem. Deus sabe, por isso que ele está sempre conosco e nos dará graça para que nós sejamos santos. O que Deus nos pede não é impossível. Santidade, meu irmão, é luta pessoal. E só você pode ter certeza, a certeza interior, de que a busca defendendo a verdade que está na igreja. Não dá para ser santo vivendo como todo mundo vive, aplaudindo tudo, idolatrando as coisas do mundo, vivendo o sistema desse mundo. Embora a santidade custe vida e sacrifícios, é o jeito que o Senhor deseja que vivamos. Cristo teve os seus sacrifícios, não porque ele fosse pecador e ele quisesse ser santo, não. Mas ele teve as suas lutas para nos ensinar que nós também devemos lutar, para ter aquilo que Deus quer para nós, para ser obediente. Jesus nem era pecador, ele já era todo santo. Ele foi obediente até a cruz. E e Deus o ressuscitou. E através dele, Deus nos deu vida nova. Para termos a certeza também de que essa santidade é possível para nós. A luta, meu irmão, é nossa. A dor, as lágrimas são nossas. Mas elas devem preceder em nós o ardente desejo de santidade, para que a gente possa viver o que Deus quer. E santidade é luta contra tudo aquilo que macula a pureza, a obediência, a nossa intimidade com Deus. A busca pela santidade é vencer os nossos egoísmos, é vencer as nossas fraquezas, as nossas desobediências. Não é fácil, eu sei que não é. Mas a gente tem a graça de Deus. Aí você pode se perguntar, mas como ser santo? Mas como ser santo? Eu não consigo. Aí é onde entra o que eu desejo que nós compreendamos nessa noite. Jesus, ele nos ilumina para discernir a vontade de Deus, propondo um caminho de amor. A quem me ama, eu me manifestarei, diz o Senhor. A vocação à santidade é para todos, ninguém está escolhido. No céu entra quem, aceitando o chamado de Deus, se deixa conduzir pelo Espírito Santo e se assemelha no coração e na prática da vida a Jesus aqui na terra. Ele nos dará a sua graça, mas para que vivamos precisamos permanecer no seu amor, unido a ele, assim como os ramos ficam unidos ao tronco, sendo alimentado pela seiva verdadeira. Não dá para viver, para desejar, para querer ser santo sem estar unido a Cristo, não.
É fundamental a nossa intimidade, é fundamental a meditação da palavra, é fundamental nesses tempos a nossa comunhão espiritual e quando tudo voltar ao normal, a nossa comunhão eucarística, estar com Jesus sacramentado, estar com Jesus adorando, estar com Ele o tempo todo. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, o desejo precede as nossas ações nesta busca. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu desejou conhecer Jesus. Ele era pecador. Mas o seu desejo de conhecer Jesus o levou a tomar uma atitude e ir ao encontro de Jesus, tendo que subir, a atitude de ir, de buscar. Nós também precisamos. Só o desejo, sem a atitude de busca, não nos faz ser santos. Mas o desejo e a atitude, o despojamento, o ir, a luta, nos faz sim, com Deus e com o Espírito Santo, a vivermos e alcançarmos essa santidade. A santidade, ela nos leva a estar sempre com o Senhor. É ela quem faz de nós homens e mulheres santos. Sem o Senhor, sem a busca de Deus, sem a Eucaristia, ninguém é santo, ninguém é forte, ninguém é nada. Não há santidade, eu repito, sem Eucaristia, sem comungar Jesus. Não há santidade sem vida de oração. Não há santidade sem a busca, a meditação, a diária da palavra de Deus. O discipulado oferece o ofício divino todos os dias para que a gente reze. Tantos momentos de oração, assim como vocês de outras comunidades que agora também nos escutam. Deus se oferece constantemente, vem ao nosso encontro de todas as formas, porque o desejo do coração de Deus é que nós sejamos santos. Os santos que nos precederam no céu nos ensina esta verdade. Santo é quem faz da sua vida um altar do amor. Eles atingiram a santidade porque viveram a vida com todas as consequências da caminhada. Erros e acertos, alegrias e tristezas, luzes e trevas. Eles não fugiram disso. Eles lutaram e ultrapassaram com a graça de Deus, sempre com a graça de Deus, porque ninguém é santo sozinho. Outro ponto importante, meu irmão, que eu quero frisar nessa noite, é a vida em comunidade. Na nossa comunidade, na comunidade que você vive, seja a comunidade paroquial, seja uma comunidade católica, ou seja um movimento, nela deve existir uma base para esta vida de santidade, o caminho para a santidade, porque esse caminho nós não percorremos sozinho, cada qual por sua conta, mas juntos, no único corpo que é a igreja, amada e santificada pelo Senhor Jesus Cristo. Não vá pensar que a sua santidade depende da sua comunidade. Não, a sua busca é sua busca. Mas a comunidade cristã, o movimento, o seio, a mãe igreja, nos faz, nessa graça, sermos santos, nos oportuniza essa santidade, porque nos torna mais fortes, nos ajuda no caminho, nos ajuda a ir adiante. Até mesmo quando nós somos chamados a viver isso na obediência. Como é difícil obedecer, né? Como é difícil nos disciplinarmos. Mas lembre que tudo isso nos leva a alcançarmos a graça de Deus para nós. Que alegria é sermos aquilo que Deus quer, sermos santo como Ele é santo. Isso é graça de Deus. Não é para todo mundo, não é para quem recebeu o Espírito Santo, é para o cristão batizado. E o DJC tem o chamado a viver tudo isso. O DJC é chamado a viver a santidade. A sua comunidade é chamado a isso. Você é chamado a isso. E a minha pergunta para a gente ir encerrando, você deseja dar a Deus a santidade da sua vida com o seu sim como uma resposta concreta de amor? Pensa bem. A gente viu que o nosso primeiro chamado é a santidade, Deus nos chama cotidianamente, já fomos chamados pelo batismo, mas a nossa resposta ela vai se dando no cotidiano de nossa vida. E o teu sim, como está? Você deseja ser santo? Como está sendo a tua busca? Como está sendo o teu caminho? Então, a gente fica com esta reflexão
e a gente se encontra na próxima terça-feira. Reza, aproveita esse tempo, reza, vai se colocando na presença de Deus. Estamos nesse tempo de quarentena, precisando ficar em casa para evitarmos esse contágio. Então, isso também, essa obediência, quando o próprio sistema de saúde, quando a igreja também nos chama a isso, é viver. E vamos aproveitar para a gente poder crescer na graça, crescer no amor de Deus e meditar. Como é que está o meu sim? Como é que está a minha busca pela santidade? Eu estou vivendo isso na minha comunidade? Eu estou buscando isso como cristão batizado? E a gente se encontra na próxima terça, tá certo? Não sai daqui sem deixar o seu like, sem se inscrever no nosso canal, de partilhar com os teus amigos. E logo mais às 8 horas, quando logo terminar aqui, nós vamos ter também uma live especial musical com o nosso irmão Carlinhos. Fica aí ligado, conectados conosco, porque esse é o modo, estarmos juntos para que a gente se ajude na busca dessa santidade. Eu sou Leila Lemos, do Movimento Católico Discipulado de Jesus Cristo, e me despeço hoje e até terça-feira no nosso próximo encontro falando sobre vocação. Graça e paz.